Olá pessoal, bom dia. Vamos dar sequência às nossas videoaulas de matemática, ainda trabalhando com o tema conjuntos. A videoaula de hoje, nós vamos trabalhar o conteúdo denominado união de conjuntos. A união de conjuntos, como outras videoaulas que seguirão, compõe as operações entre conjuntos. União de conjuntos. Então, dentro dos conceitos e propriedades, que essa é a nossa estrutura da nossa videoaula, nós precisamos entender os termos técnicos para formar conhecimento a respeito desse conteúdo. O primeiro destaque é o que é união ou reunião de conjuntos. Então, veja bem, sempre na operação entre dois conjuntos, nós vamos ter como resposta um conjunto, seja ele vazio, unitário, finito ou infinito. Sempre na operação entre conjuntos, a resposta será um conjunto. Então, na definição, no conceito de união ou reunião de conjuntos, nós teremos como conjunto resposta um conjunto formado por todos, olha bem, todos os elementos dos conjuntos dados, todos, porém, sem repetição de elementos iguais, sem repetir, sem repetição de elementos iguais. Então, é esse detalhe que nós temos que trabalhar, ok? De elementos iguais, tá? Então, a partir daqui, nós temos que começar a entender a união ou reunião de conjuntos. Se eu tiver um conjunto das vogais e quero unir com o conjunto das consoantes, eu não tenho vogal e consoante letras iguais. Então, união de vogais mais consoantes vai dar um conjunto formado por todas as letras do nosso alfabeto. Ok? Tá claro? Tá? Mas se eu tiver 1, 2, 3, vamos colocar aqui no papel. 1, 2, 3. Eu quero unir com outro conjunto, que eu vou chamar de B, e esse B teria 1 e 2. Eu pergunto, a união de A com B vai ser um conjunto resposta, formado pelos elementos, todos os elementos dos dois conjuntos. Só que o elemento 1 está no A e também está no B, mas aqui no meu conjunto resposta ele só aparece uma vez, sem repetição de elementos iguais. Depois do 1 nós temos o elemento 2. Então o elemento 2 aparece duas vezes, mas aqui ele vai ficar uma vez só. Depois do 2 nós temos o 3. Todos os elementos de A estão representados na resposta? Sim. Todos os elementos de B estão representados na resposta? Sim. Então, a união de dois ou mais conjuntos será um conjunto resposta formado por todos os elementos dos conjuntos dados, sem repetição de elementos iguais. Ok? Se eu perguntasse, qual é a palavra arara? É formada por quantos elementos? Arara, nós temos 3 As e 2 Rs. Então, aqui é uma ave. Vamos botar aqui o meu conjunto representado pela letra A. Formado por letras da palavra arara. Aparece quantas vezes a letra A? 3 vezes, mas eu escrevo uma só. Quantas vezes aparece a letra R? 2 vezes, mas eu escrevo uma só. Então, as letras representadas da palavra arara estão aqui dentro. 2 elementos. São 5 letras, 3 repetidas da letra A e 2 da letra R. Então, nós temos que entender que não se repete elementos iguais dentro de um mesmo conjunto. Ok? Então, vamos lá. Símbolo que nós utilizamos vai ser sempre esse aqui. A união, o símbolo é união. A simbologia, A união B. O que significa? Unir todos os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto B, que vai dar um conjunto resposta com todos os elementos representados dos dois conjuntos. Porém, sem repetir elementos iguais. Tá claro?
sem repetir elementos iguais. Ok? Então, vamos lá. Mas aqui a minha união tem esse conceito de forma textual. Mas eu poderia também ter esse conceito expresso em sentença matemática. Então, nós vamos começar, a partir desse momento, trabalhar sentenças matemáticas. Então, vamos lá. A união do conjunto A com o conjunto B será um conjunto resposta, está aqui entre chaves, tá? Representados aqui pelo elemento que eu estou chamando de x, é um elemento genérico, tal que x do elemento tem que pertencer ao conjunto A, ou, olha aqui, nós vimos isso na aula passada, retrasada, ou x pertence a B. Ou seja, a união de dois ou mais conjuntos, eu vou ter que ter todos os elementos, isso aqui está me dizendo todos, ou pertence a A, ou pertence a B, ou pertence aos dois. Quando pertence aos dois, eu só vou repetir uma vez, ok? Então, é uma forma de eu escrever também o conceito, né, de união expresso por meio de uma sentença matemática. Aqui é uma definição, é um conceito. E através de diagrama, poderia colocar os dois conjuntos A e o conjunto B. Eu sei que, da forma como eu fiz aqui o diagrama, eu tenho elementos aqui que só pertencem ao A. O não pertence ao B. Esses aqui só pertencem ao B, não pertencem ao A. Mas os que estão aqui no meio pertencem tanto a A quanto a B. Ou seja, são aqueles elementos que eu chamo de repetidos. Se eu for unir todos eles, então serão todos os elementos de A e todos os elementos de B, inclusive aqueles que são repetidos. Em outra forma, eu teria aqui um elemento, um conjunto A, tipo 2, 3, 4, 5. E teria um conjunto B, 4, 5 e 6. Como eu escreveria o A textual? 2, 3, 4, 5. Aqui é meu conjunto A. 2, 3, 4 e 5. E o meu conjunto B? Quais seriam os elementos? Quem seriam os elementos do meu conjunto B? 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Ok? Ah? Então, qual é a união desses dois elementos? A união desses dois conjuntos, A com B. Então, começando do menor, 2, ok? 3, o 4 tem duas vezes, mas não posso repetir elemento uma vez só. O 5 duas vezes, uma vez só, mais o elemento 6. Então, a união de A com B daria esse conjunto resposta, sem repetir nenhum elemento. E se eu aqui no diagrama é eu achurar todos eles, a união de A com B seria todos os elementos, mas eu não tenho 4 e o 5 duas vezes, ok? Aparece uma vez só. Porque esses elementos tanto pertencem a A, quanto pertencem a B, mas aparece uma única vez, ok? Então, vamos lá. Destaque. Toda e qualquer operação entre conjuntos, a resposta será um conjunto. Na operação entre conjuntos, não se repete elementos iguais, né? Só se representa no conjunto, na conjunto resposta, cada elemento uma única vez. Já vimos isso. Tá? Quais são as propriedades da operação entre conjuntos? As propriedades. Tem algumas propriedades importantíssimas, ok? Chama-se idempotência, que é a união de um conjunto com ele mesmo. Ou seja, se os dois conjuntos são iguais, a resposta será o próprio conjunto. Tá? A união de dois conjuntos iguais é o próprio conjunto. Propriedade comutativa, como nós vamos ver também lá nas operações numéricas, lá na frente, né, da adição e na multiplicação. Tá? A união de dois elementos, de dois conjuntos A com B é a mesma coisa, ou vai dar a mesma resposta, se eu unir B com A. Porque aqui vai dar todos os elementos dos dois, e aqui também todos os elementos dos dois. Ok? Então, existe a propriedade comutativa na operação de união de conjuntos. Ok?
Associativa. Eu tenho 3 conjuntos, A, B e C. Quero unir os 3. Posso unir primeiro A com B, depois uno com C. Mas vai dar o mesmo resultado se eu unir primeiro B com C e depois com o A. Então, ele admite a propriedade associativa. Porque aqui na resposta eu vou ter os elementos de A, B, C. E aqui na resposta eu vou ter os elementos de A, B, C. Lembra-se que sem repetir elementos iguais. O elemento neutro também existe no conjunto. No caso lá da adição, é o 0. No caso da multiplicação, é o 1. Mas aqui é o conjunto vazio. O conjunto vazio unido com qualquer conjunto é igual à comutativa. Qualquer conjunto unido com vazio vai dar o próprio conjunto. Se eu tenho um conjunto que não tem nada e eu quero unir com um que tem a letra A, que resposta daria? No conjunto resposta, seria todos os elementos dos dois. Dos dois só tem o A. É isso que ele está dizendo aqui, tá? No elemento neutro. O conjunto vazio é o elemento neutro da união. Quinta propriedade, subconjunto versus conjunto. Se o conjunto A está contido em B, olha bem, se eu estou falando que o menor está dentro do maior, então a união dos dois vai ser o maior, vai ser o B. Ok? Se B está contido em A, agora eu estou dizendo que é o B agora é menor, está contido em A. Isso implica em dizer que a união de B com A vai dar o próprio A, porque o B está contido em A, então vai dar A. Então é só a posição aqui de colocação. Então nós temos que entender, ok? Esta é a videoaula de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Bons estudos!